inicialmente e depois o próprio ato em si de empreendedorismo? Tudo começou quando Mia, né, minha filha, começou a introdução alimentar, com 6 meses. Eu tinha que fazer comida pra ela. E aí eu fiquei, assim, no começo super perdida do que fazer, como é que eu ia armazenar. No começo eu fazia todo dia e era um tormento. Assim, era horrível porque eu tinha que dar conta dela e tinha que dar conta de fazer comida. Às vezes eu não conseguia fazer, né? E aí eu ficava me culpando, eu me sentia péssima porque eu não conseguia fazer comida pra ela todo dia. E aí eu falei, não, preciso pensar em alguma coisa pra poder facilitar a minha vida, porque eu não vou dar conta de fazer comida todo dia pra ela e cuidar dela e fazer comida, né? E aí eu pedi uma ajuda pra uma pessoa pra poder ela ir fazer os congelados pra mim, né? E aí eu comprei os potinhos, fiz tudo, ela pediu pra poder eu comprar os potinhos, eu comprei. E aí eu fiquei aprendendo com ela, pra poder fazer depois pra Mia, né? E aí eu aprendi, ela fez os congelados assim. Pra mim foi, sabe? O céu, eu tava no céu porque eu tinha tudo prontinho, tudo bonitinho. Era só descongelar, botar no micro-ondas ou no banho-maria, dependendo do dia. E aí eu preparava e dava pra Mia. E tava tudo certo. Aí eu comecei a ficar fazendo. Aí, desde que ela foi lá em casa, eu fiquei fazendo até quase 1 ano. E aí, como eu comecei a ajudar algumas mães amigas, né? Que uma mãe sempre acha outras mães que estão no mesmo período que você, ou de gravidez, ou depois que o bebê nasce. E aí, eu comecei a ajudar algumas mães dando dicas, né, pra elas. E aí, algumas pessoas da minha família, minha mãe, que minha família tem essa veia de empreendedorismo. E aí começaram a falar, Eliane, por que você não começa a vender isso, né? Eu tava na época sem trabalhar, né? Porque eu tava me dedicando só a Mia. E aí, por que você não vende isso, né? Torna isso rentável pra você. Eu ainda no começo fiquei assim, bem resistente. Depois eu falei, ó, pode ser, se não der certo, eu pelo menos tentei, né? Ou pelo menos eu consegui ajudar algumas mães de alguma forma. E aí, quando foi em 2023, né? Quando Mia fez 1 ano, que foi que eu realmente comecei a fazer. E aí deu certo. Mas, Elid, quando você fala ali, no caso, você estava na licença maternidade ainda, né? Como é que foi esse processo? No caso, você trabalhava e saiu do trabalho? Você era um profissional Foi. autônoma, no Eu caso. saí do trabalho na gravidez. De licença maternidade? Não, eu já saí mesmo, de sair de demissão mesmo. Eu pedi pra sair do trabalho que eu tava. Eu trabalhava na secretaria na época de saúde. Aí eu saí um pouquinho antes até de engravidar. E aí, quando eu engravidei, eu falei, ó, vou aproveitar e vou curtir esse momento da gravidez. E aí eu optei, até porque assim, grávida, pra eu voltar a trabalhar até isso é um pouco mais difícil, né? Então eu aproveitei esse tempo pra eu curtir mesmo toda a fase da minha gravidez, né? De tudo. E foi muito, assim, eu sei que eu sou a exceção da regra, né? Muito difícil uma mãe conseguir ficar esse tempo se dedicando totalmente à gravidez e ao puerpério. Mas, assim, foi muito importante pra mim, foi muito bom. E isso, a gravidez te impactou na sua vida profissional? Mais ou menos, porque eu não ia ter, assim, não consegue, eu pelo menos nunca vi, não conheço alguma empresa que contrate alguma mulher já grávida por conta da licença que vai ter logo depois, né? Sim. Então, assim, eu meio que não procurei nenhum trabalho nesse período. Não, a pergunta não é nem em relação em relação com as empresas, mas você como profissional, pós-gravidez, você... Durante a gravidez, eu ainda fiz alguns atendimentos, Uhum. né? Online mesmo, de forma autônoma, mas chegou um momento que até o finalzinho da gravidez, eu ainda atendi alguns pacientes online, mas aí depois eu preferi não dar continuidade, né? Quando eu ganhei neném, eu preferi não dar continuidade pra poder eu aproveitar e viver mesmo a maternidade com ela. Ainda chegando no que o Rodrigo falou, você acredita que a maternidade foi um divisor de água na sua vida profissional? Com certeza. Em que momento você destacaria ou traria isso pra gente? Que essa chave virou? A chave virou quando eu realmente decidi tornar rentável aquilo que eu já fazia em casa pra ela, né? E aí, assim, quando eu comecei a fazer de forma bem despretensiosa, num domingo de noite, eu me lembro que Mia tinha dormido, e aí eu falei, eu vou fazer isso, se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer nunca mais, né? Porque eu tava ainda bem resistente a começar a vender as marmitinhas. Falei, se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer nunca mais. E aí eu sentei, aí eu pensei, falei, vou criar aqui um cardápio, né? Com algumas coisas que eu já faço pra ela, que eu já sei fazer pra ela, e aí depois eu vou adaptando, não sei o que é que eu não pensava muito depois não, sabe? Eu pensava naquele momento, eu falei, eu vou fazer, se der certo, ok. Criei uma conta no Instagram, e aí comecei a botar algumas informações, assim, tudo muito bem genérico, assim, tudo feito da minha cabeça, né? E aí, pronto. Aí depois eu pedi ajuda pra uma pessoa, né? Pra Vamila, que ela
da rede geral da empresa de minha mãe com meus primos, pedi pra Mila me ajudar a ver essa questão da imagem, né? Fazer alguns vídeos legais comigo e tal. E aí, foi quando a gente fez no aniversário de Mia, que foi, entre aspas, o lançamento mesmo da marmitinha, né? Quando eu falei, ó, agora... Foi pro mundo. Agora vai pro mundo. Pra quem tá assistindo a gente, precisa entender, ela é psicóloga. Sou psicóloga. Ela não é nutricionista, Não. porque algumas pessoas podem estar assistindo achando que você já tinha uma afinidade. Agora entra naquele grande caso. Quando você fez o lançamento, como foi a aceitação? Você já chegou explodindo, as mães pedindo, ou foi um processo que foi crescendo de forma natural? Então, foi crescendo de forma natural, né? Eu não... No começo, eu só fazia almoço e fazia uns caldinhos pro jantar, que era o que eu fazia pra Mia mesmo, né? E é uma coisa que até hoje eu sempre falo pra todas as mães. O que minha filha não pode comer, eu não vendo, né? Então, assim, tudo que eu faço para as marmitinhas é o que Mia come. Hoje ela já vai fazer, ela tá perto de fazer 13 anos, então, assim, ela tem um paladar um pouquinho mais amplo, ela come algumas coisas de casa. Se eu vou pra um restaurante hoje, é menos trabalhoso, né? Porque ela já come a comida do restaurante. Mas, assim, se eu vou pra um lugar que eu não tenho muita certeza da procedência da comida, ou se eu não sei se ela vai ter comida, se vai ter horário pra poder comer, eu levo a comida dela da que eu vendo. Então, assim, até hoje ela come. Então, foi assim... Aconteceu de forma bem natural, né? E graças a Deus que foi assim, porque se tivesse sido aquela explosão, talvez eu não tivesse dado conta. Você não ia ter braço. Não ia ter braço, porque eu faço tudo. Eu que faço tudo. A linha de produção é você. Tudo sou eu, E nesse processo, qual é o maior desafio de produzir essas marmitas com um bebê em casa? Hoje Mia tá na escola. Ela fica na escola em tempo integral, atualmente. Esse ano a gente mudou justamente para eu conseguir dar conta, né? Que hoje eu trabalho no hospital como psicóloga. E aí, os dias que eu não tô no hospital, eu tô fazendo as coisas das marmitinhas. Ou eu tô embalando os pedidos, que eu tenho um freezer hoje, né? Tipo que um fica freezer industrial? de estoque. Não é um grandão, né? Mas assim, eu tenho um freezer Separado. que é só para estoque das marmitinhas, né? Então, assim, o tempo que eu não tô produzindo, eu tô arrumando algum pedido. Hoje eu faço lanchinhos para aniversários, por exemplo, né? Muitas escolas pedem porque a maioria das escolas hoje não aceitam que tenha lanches, tipo, de besteira, né? Uhum. Salgadinho, coxinha. Se tornou proibido, tipo, levar... Algumas escolas não podem ter. Alimentação saudável, Rodrigo. Tem que ter alimentação saudável. Entendi. Né? E aí, eu tenho feito muitos kits de aniversário, né? Então, o dia que eu não tô no hospital, eu tô fazendo as refeições